que a Bíblia nos ensina em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Quando Cornélio resolve se prostrar e adorar o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, versículos 25 e 26, a Bíblia nos ensina uma lição central sobre adoração, humildade e quem é digno de honra espiritual. O texto Atos capítulo 10, versículos 25 e 26. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O que esse episódio nos ensina? Somente Deus deve ser adorado. Cornélio era um homem piedoso, mas cometeu um erro comum: confundir um servo de Deus com alguém digno de adoração. Pedro corrige isso imediatamente, mostrando que a adoração pertence exclusivamente a Deus. Princípio bíblico. Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 5. Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Pedro rejeita qualquer veneração humana. Pedro não aceita honra espiritual excessiva. Ele diz: eu também sou homem. Isso mostra que apóstolos não se colocavam acima dos outros. Nenhum líder cristão é mediador de adoração. Comparação importante: quando alguém aceita adoração indevida, isso é condenado nas Escrituras. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Humildade é marca do verdadeiro servo de Deus. Pedro poderia ter aceitado aquela honra, mas escolheu humildade, igualdade, submissão total a Deus. Texto relacionado: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. O episódio combate a idolatria religiosa. Esse texto é muito usado para mostrar que não se deve adorar homens, líderes ou autoridades religiosas. Nem mesmo apóstolos aceitavam isso. Mensagem clara: Deus usa pessoas, mas não divide sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8. Conclusão: Atos capítulo 10, versículo 26 ensina que adorar homens é errado. Honrar é diferente de adorar. A adoração pertence somente a Deus. Todo cristão, inclusive líderes, são apenas servos. Vamos fazer a comparação bíblica direta entre Atos capítulo 10, versículo 26 e práticas religiosas atuais, usando vários outros textos das Escrituras, deixando a própria Bíblia interpretar a Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aqui Pedro rejeita qualquer gesto de adoração, veneração ou prostração religiosa. Adoração e veneração de líderes religiosos. Prática atual. Em muitas religiões e denominações, pessoas se prostram diante de líderes, beijam mãos, pés ou objetos, tratam líderes como ungidos especiais, mediadores ou intercessores. O que a Bíblia ensina? Atos capítulo 14, versículos 11 ao 15. Quando tentaram adorar Paulo e Barnabé: por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. João tenta se prostrar diante de um anjo. Não faças isso. Adora a Deus. Conclusão bíblica: nem apóstolos, nem anjos aceitam veneração. Qualquer prática diferente disso entra em conflito com a Escritura. Mediação espiritual: homens entre Deus e o povo. Prática atual: líderes vistos como intermediários obrigatórios. Autoridades espirituais com acesso exclusivo a Deus. O que a Bíblia ensina? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Conclusão bíblica: nenhum homem ocupa lugar de mediador espiritual hoje. Todo cristão tem acesso direto a Deus por Cristo. Exaltação excessiva de homens. Prática atual: líderes tratados como infalíveis. Títulos que elevam homens acima do corpo de Cristo. Obediência cega, sem exame bíblico. O que a Bíblia ensina? Mateus capítulo 23, versículos 8 ao 10. A ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio dos quais crestes. Conclusão bíblica:
Líderes são servos, não figuras a serem exaltadas espiritualmente. Idolatria disfarçada de honra. Prática atual. Objetos religiosos tratados como sagrados. Pessoas atribuem poder espiritual a imagens, relíquias ou pessoas. O que a Bíblia ensina? Isaías capítulo 42, versículo 8. A minha glória não darei a outrem. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai vós dos ídolos. Princípio bíblico. Quando a honra passa do limite e se torna dependência espiritual, isso é idolatria mesmo com linguagem religiosa.